Olá, meus amigos, tudo bem? Como estão? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas Abade, eu sou pedagogo, também sou neuropsicopedagogo, trabalho com educação já tem algum tempo, estudo as temáticas da educação, além da minha formação na área do direito, eu também sou mestre em educação e estou fazendo doutorado em educação na PUC-RS. Eu frequentemente venho aqui para trazer algumas informações e falar, compartilhar de alguma forma algum conhecimento que eu venho estudando, que eu venho aprendendo durante essa minha trajetória, né, de curiosidade, essa minha trajetória de buscar mais um pouco. Eu sou um apaixonado pelo saber, então estou sempre lendo, sempre fazendo um curso, fazendo alguma coisa diferente, e isso tudo me encanta, né? Então, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um curso que eu estou fazendo de atualização, que tem relação com a neuropsicopedagogia, que foi a minha primeira especialização que eu fiz há uns 3 anos atrás. E volta e meia eu retomo um pouco essas questões da aprendizagem e de que maneira, né, os aspectos neurológicos eles influenciam no nosso processo de aprendizagem, que é justamente para tentar entender o porquê que de alguma forma eu acabo procrastinando ou de alguma forma eu tento me desvencilhar daquele assunto, ou vou deixando para depois, enfim. Às vezes eu dou algumas travadas, né, no meu processo de aprendizagem, então eu volto e retomo alguns conceitos que nos são muito caros da neuropsicopedagogia e que nos auxiliam a compreender um pouco o funcionamento desse complexo todo que é a nossa aprendizagem dentro dos nossos processos neurofisiológicos, os nossos processos neurológicos, os nossos processos de aprendizagem ou em outras palavras, os nossos processos cognitivos, né? Como que nós desenvolvemos algumas competências cognitivas? Isso tudo tem que estar um pouco relacionado. Então, a gente acaba eu acabo trazendo aqui, então, um pouco essas discussões, certo? Eu tenho acompanhado algumas discussões a respeito dos aspectos neurológicos, né, desses nossos processos de aprendizagem, então eu venho compartilhar um pouco com vocês e nesse primeiro momento é interessante que a gente saiba o que que é e como que compõe, como que é composto o nosso sistema nervoso, qual é a função principal desse sistema nervoso, qual a relação desse sistema nervoso. E aqui eu não vou me aprofundar, obviamente, porque eu não sou um profissional da área da saúde, e esse profissional ele teria uma propriedade muito melhor, né, uma maior propriedade para abordar esses aspectos, mas a gente vai então trazendo um pouquinho esses conceitos de uma forma mais tranquila para entender a base, né? Como é que funciona? Que ferramenta é essa? Que mecanismo é esse? Essa máquina maravilhosa que nós temos e nós pouco aproveitamos ela no nosso dia a dia, a gente acaba dispersando, a gente acaba não fazendo as relações necessárias, enfim. Se a gente não sabe como é que funciona o sistema, como que a gente vai trabalhar com esse sistema? E nós estamos em um momento em que todas as informações elas estão chegando de todos os lados via smartphone, elas chegam via diversos aplicativos, televisão, jornais, iPads, leitores digitais, enfim. A gente está a todo momento recebendo uma enxurrada de informações. E essa enxurrada de informações, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, em que muitos dos processos de aprendizagem eles estão ocorrendo de maneira remota, o que nos possibilita, obviamente, dar um salto, né, dessa maneira como a gente vai lidar com a informação dentro de nós mesmos, só que nós precisamos entender um pouco desse processo para saber, bom, dentro de mim, o que que acontece? Como que isso vai
acontecer? De que forma eu consigo encontrar uma melhor metodologia de ensino? De que forma eu consigo encontrar melhores métodos de estudo? De que forma eu consigo encontrar melhores técnicas que vão se adequar ao meu processo de aprendizagem? Porque cada um tem uma forma diferente de lidar com a informação, tem uma forma diferente de processar essa informação, tem uma forma diferente de fazer as suas relações cognitivas para gerar conhecimento de valor dentro do nosso próprio contexto. Então, por isso que é importante a gente estudar e entender um pouco dos mecanismos e os aspectos neurológicos que acontecem durante o processo de aprendizagem, tá? Bora lá, então. Vamos lá, se tu não te inscreveu ainda nesse canal, esse é um canal de mentoria de estudos, que eu sempre trago algumas informações muito aleatórias, porque isso muito representa também a minha identidade, né? Essa formação em licenciatura, em bacharelado, em tecnólogo, e então a gente saiu um pouquinho desse nosso sistema engessado e partir, então, para uma situação mais concreta de aprendizagem. Isso é muito, muito, muito importante. O que a gente precisa saber primeiro? Que o sistema nervoso, ele é um sistema que ele tem a capacidade de transmitir, de elaborar, de receber, de armazenar informações. Como que nós lidamos com todo esse complexo sistema? Ele é um sistema que tem várias funções. Ele vai ser dividido entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, composto, né, pelo que a gente chama de cérebro, mas na verdade ele é composto por várias outras partes que compõem o nosso sistema nervoso central, que não apenas o cérebro, né? Nós temos o encéfalo, o cerebelo, o tronco cerebral, enfim, são questões mais anatômicas que nesse momento eu acho que não é tão importante. A gente vai acabar entrando mais nas questões mesmo do processo de aprendizagem, como que funciona e tudo mais. Essa questão, essa capacidade que o sistema nervoso tem de organizar, de captar as informações, de entender como esses estímulos chegam, como esses estímulos saem, como esses estímulos são processados e armazenados, como essas informações são armazenadas dentro do nosso processo, dentro do nosso sistema de compreensão de tudo isso, envolve uma série de fatores que a gente busca entender de uma maneira um pouco mais rasa, né, não tão aprofundada, de funcionamento desse sistema. Então, o que faz o sistema nervoso? O que faz? Qual é a função dele? Ele tem uma função geral, vamos dizer assim, que é uma função de interpretar todas aquelas informações, essas informações, e de que forma essas informações vão atuar sobre o nosso organismo, né? Então, as informações elas podem vir de forma externa, do ambiente externo, né, do espaço físico, espaço social onde eu estou inserido. Então, isso é uma forma de captar essas informações que vêm do ambiente externo e nós precisamos internalizar e saber. Enfim, todo esse mecanismo vai funcionar de uma forma que a gente vai saber como lidar com todas essas informações. E também a gente tem os eventos internos, né, do próprio organismo, que são as questões de ambiente interno. Então, a gente tem um sistema nervoso que desenvolve essas funções de interpretar tudo sobre esse organismo, seja do ambiente externo, seja do ambiente interno, né, externo ou interno. Então, ele interpreta tudo? Sim, ele interpreta tudo o que acontece. O sistema nervoso ele vai captar a informação e vai processar essa informação para que essa informação possa ser interpretada, gerando reações, gerando ações, gerando padrões que são comportamentais, padrões que são de comportamentos, dependendo da forma como esse sujeito está interagindo dentro do seu meio ambiente, no seu meio ambiente. Isso é muito importante prestar atenção, então.
Esse sistema nervoso, como eu disse, ele é dividido no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é o sistema que vai fazer a recepção desses estímulos e vai desencadear respostas que vão ser distribuídas para o restante do nosso organismo. O sistema nervoso periférico é aquele sistema que é ligado ao nosso sistema nervoso central, e nesse sistema nós temos vias que vão conduzir estímulos ao sistema nervoso central, onde todo o processamento ele vai ocorrer. Né? Existe uma série de funções que vão classificar entre sistema simpático e parasimpático, mas só para vocês entenderem que entre essas esses dois principais componentes que dividem, né, que formam o nosso sistema nervoso, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, ele é dividido em duas partes. O periférico, por sua vez, ele é responsável por essa condução dos estímulos que vão ser levados a todo momento ao nosso sistema nervoso central e distribuídos pelo periférico até os nossos órgãos, até as nossas outras funções externas, né, que vão externalizar esse processamento de informações que estava no nosso cérebro. O sistema nervoso central, ele é um sistema nervoso que ele vai estar dividido em duas partes, o encéfalo e a medula, né, com as suas funções de quê? As funções de processamento e as funções de integração de informações. Então, é onde processa e onde há uma integração dessas informações. Já no sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos e gânglios, a gente tem uma condução de informações entre os órgãos receptores de estímulo, o sistema nervoso central e os órgãos efetuadores, como, por exemplo, a glândula, os músculos, que vão fazer aquela reação a uma resposta que venha a acontecer. O nosso sistema nervoso, ele é composto, então, de células, né? E essas células, elas são chamadas de neurônios. Aqui está uma figurinha do neurônio. Um neurônio. Esse neurônio, ele é dividido em várias partes, tá? Ela é uma célula que tem um corpo celular, né, onde vai estar o núcleo dela, tem os prolongamentos, aqueles cabelinhos, esses cabelinhos aqui dele, ó, esses cabelinhos aqui dele, que são os prolongamentos celulares que podem ser os dendritos ou axônios, né, se for lá na parte final. Então, aqui a gente tem essa estrutura. Tem diversos tipos de neurônios, com diversas funções. Isso tudo vai depender dessa estrutura, da localização, da estrutura morfológica, que vai fazer com que eles tenham características um pouco distintas, né? Dependendo da sua própria função. Outra questão importante que a gente tem que saber é que esses neurônios eles servem para quê? Para que haja uma comunicação. Ou seja, que haja uma comunicação entre um neurônio e outro, onde vai fazer a conexão e vai fazer a transmissão desses impulsos nervosos, certo? Então, a célula nervosa, ela vai se comunicar com a outra célula nervosa, passando a informação que vai levar essa informação até o nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, em outras palavras. Como eu digo para vocês, isso aqui é uma forma mais tranquila de lidar. Eu não estou entrando aqui em termos científicos e tal, porque isso é apenas uma introdução para a gente começar a compreender um pouco como que vai funcionar o nosso processo de aprendizagem. Tá? Como que funciona? Aí tem uma série de mecanismos na comunicação entre os neurônios que a gente vai ter os neurotransmissores, nós vamos ter os mecanismos de ação e nós vamos entender como que esse processo, quando a gente vai estudar mais a fundo, quando esse processo de comunicação entre os neurônios, eles vão atuando. Ou seja, tem neurotransmissores que vão ser liberados nessas sinapses, né, que é o espaço que existe ali entre um neurônio e outro, né, uma forma bem grotesca assim, de falar. E nesses espaços, nessa fenda sináptica, né, os neurotransmissores eles vão transportando
substâncias que foram enviadas ou que foram recebidas para que o nosso sistema nervoso central as processe e aconteça aí, então, o funcionamento geral de tudo, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, transmissores que são bem conhecidos, que a gente sabe. A dopamina, por exemplo, que ela vai controlar os níveis de controle motor, né, de muitas partes desse cérebro. Por exemplo, né, se a gente tem os níveis muito baixos, por exemplo, na doença de Parkinson, a gente tem níveis baixos de dopamina, tá? Então, esses pacientes, eles num estágio mais avançado da doença, eles são incapazes de se mover voluntariamente, né? Por isso que tem, né? Muitos pacientes têm o tremor, né? O tremor involuntário, porque a dopamina, ela não tendo essa dopamina, ou baixo índice de dopamina, que é justamente o neurotransmissor que vai controlar os níveis de estimulação e controle motor, aí a pessoa acaba tendo esses problemas. A gente tem também a serotonina, que é um neurotransmissor que é incrementado, né? Por exemplo, muitos antidepressivos, eles utilizam, né? Fazem essa questão da serotonina. Então, ele é o neurotransmissor que ele é o responsável pelo bem-estar, né? Então, ele vai ter um efeito de humor, né? Um efeito na ansiedade, um efeito na agressão. Então, o neurotransmissor, a serotonina, ela vai atuar nisso aí. Depois a gente tem a acetilcolina, a noradrenalina, né, que vai mediar aí, que vai fazer a função de regular os batimentos cardíacos, a noradrenalina, a pressão sanguínea, né, a taxa do glicogênio, da glucose para energia, que daí é um outro processo químico que acontece dentro da célula também. E, enfim, várias coisas que a gente tem aí que são interessantes de analisar. Certo? Dá uma pausinha aí, toma uma água, respira um pouquinho e já voltamos com mais uma parte aí dessas leituras que eu tenho feito, né, desse curso que eu tenho acompanhado e que eu estou compartilhando com vocês aqui, certo? Até mais.